Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade com as nossas lives. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial e vou apresentá-la a vocês. Ela é médica pela Universidade Federal de Alagoas. Ela é otorrinolaringologista e fellow em otorrinolaringologia pediátrica pela Universidade de São Paulo. Médica do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo. Acabou de concluir o mestrado profissional sobre o ensino da medicina do sono na graduação médica. Ela também é médica do sono do Hospital Universitário da UFAL e também atende no consultório no edifício comercial The Square, em Maceió. Gostaria de convidar a doutora Renata Ferraz. Só mais um instante. Olá. Boa Tudo bem? noite. Boa noite. Uma grande satisfação tê-la conosco. É um prazer todo meu. Para a gente trocar ideias e conversar um pouco, não é, sobre este distúrbio respiratório Com do certeza. sono, não é, que acomete aí pelo menos mais de 30% da população, não é, segundo as estatísticas, não é? E eu já fiz a sua apresentação, a senhora quer acrescentar algo mais? Eu queria só corrigir que em vez de ser pela Universidade de São Paulo, é a Federal de São Paulo, que é a Unifesp, que a de São Paulo Pela é a Unifesp. USP. Correto, perdão. Isso. Mas Doutora? está tudo certinho. Isso. Vamos conversar então. Eu abri uma caixinha de perguntas e de cara perguntaram para mim, né? Eu coloquei lá, apneia do sono. Qual a sua dúvida sobre a apneia do sono? E a primeira pergunta foi, o que é isto? Boa pergunta. Não é? Então, antes de responder a pergunta, eu queria mais uma vez agradecer, Leonardo, o seu convite. É muito importante a gente estar falando desse tema, que apesar tanto eu quanto você, né, trabalharmos com ele ser um tema até que por vezes se torna repetitivo, mas quando eu cada vez mais que eu falo sobre isso, eu percebo que as pessoas ainda não conhecem, ou talvez não conhecem o suficiente, e por vezes não pensam nisso no dia a dia. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar, repetir e tirar essas dúvidas mesmo, explicar cada vez mais, que a partir disso a gente consegue, né, orientar, fazer diagnóstico e prevenir complicações relacionadas à apneia. Os desdobramentos, com certeza. Né? Então, Exato. respondendo a pergunta e definindo a síndrome da apneia do sono, é uma doença evolutiva, é uma doença crônica evolutiva que é caracterizada mesmo pela interrupção da respiração durante o sono. Seja uma interrupção parcial, onde esses eventos são chamados de hipopneias, ou interrupção total, onde os eventos são chamados de apneias. Durante a noite pode acontecer um ou outro desses eventos que, por vezes, vêm associados ou de despertares ou microdespertares, na tentativa de fazer com que o corpo volte a respirar, por exemplo, ou de queda da saturação de oxigênio. E isso pode acontecer várias vezes durante a noite, a pessoa às vezes nem tem noção, ou às vezes só tem noção quando aquele evento faz com que a pessoa acorde mesmo, e ela acordou no susto, acordou sentindo falta de ar, mas muitas vezes aquela é só uma das vezes que ela percebeu, e às vezes durante a noite inteira o companheiro ou a companheira presenciou várias daquelas interrupções que a pessoa não percebeu que fez microdespertares. Então, essa é a apneia do sono. Isso. Exatamente. Muito importante. E o que a gente mais vê também, doutora, os relatos, assim como eu converso com as pessoas, são as esposas, não é?
A gente sabe que a prevalência é maior no adulto do sexo masculino, não é? No Isso. adulto. E eu escuto muito quando eu converso com as pessoas, dizendo, não, mas meu marido ele ronca também. Meu marido ele para de respirar, eu penso que ele parou. Eu tomo um susto, ele ronca alto, de repente parou de respirar. Aí eu vou lá e mexo nele, acordo ele. E esses microdespertares, eles trazem outros desdobramentos, não é? Outras consequências. A pessoa tem um sono fragmentado, não é? E Sim, eu já então, pego até um gancho. Pode pode continuar. falar. Eu pego até um gancho já na outra pergunta, que teve uma moça perguntou assim, como eu posso saber se tenho isto? Ela escreveu dessa forma. Eu acho que ela já se refere aos sintomas, então, não é? Sim, antes de falar dos sintomas, eu expliquei, né, a definição de apneia, mas eu queria explicar como que acontece. Então, por exemplo, a gente tem a coluna aérea da respiração. Então, a gente, em geral, respira pelo nariz. Quem tem o nariz pérvio, né? O ar entra pelo nariz e chega até o pulmão. Nesse caminho, a gente chama isso de coluna aérea. E nesse caminho podem haver pontos de obstrução, começando pelo próprio nariz, onde pessoas que têm obstrução nasal, né, acabam respirando mais pela boca e, por vezes, ou pessoas que estão com obstrução por conta de uma rinite, um resfriado, também podem, naquele período, por exemplo, fazer apneias ou ter ronco, enfim, ou piorar desse sintoma. E aí, mais para trás, na faringe, que é ali na região do final da língua, próximo das amígdalas, da úvula, também é um ponto de estreitamento, onde tem mais ou menos, tem mucosa, tem estrutura óssea, e aí tem várias coisas que podem causar ou piorar essa obstrução nessa região. Então, primeiro de todos, a gente deita, e muitas vezes a gente deita de barriga para cima, e a própria gravidade faz com que essas estruturas colabem, né? Para algumas pessoas isso não vai interferir na respiração, mas para outras, bastante. Então, o ganho de peso, a gordura, o acúmulo de gordura nessa região vai acabar comprimindo mesmo os tecidos e essa coluna aérea acaba se tornando mais estreita. É um fator também que contribui para isso. Alterações craniofaciais, seja uma hipoplasia de mandíbula ou de maxila, onde traz todas essas estruturas da face mais para trás, também estreita a região. Amígdalas grandes, uma língua volumosa. Oi? Retrocognatia, não é, doutora? Que a gente chama também aquelas pessoas que têm um queixinho um pouco retraído. Retrognatia, isso, retrognatia. E língua grande, volumosa, uma abertura de boca, que é uma lampate, onde a gente não consegue ver todas as estruturas. Então, todos esses são fatores que podem contribuir com a maior chance de obstrução nessa região. E aí, quando a gente junta mais de um fator, uma pessoa com ganho de peso, uma pessoa acima do peso, com a amígdala grande, enfim, com a retrognatia, aí isso pode ser um prato cheio para ter apneia. Então, a obstrução ocorre nessa região da garganta. A partir daí, a interrupção da respiração durante o sono, que dura mais ou menos 10 segundos, no mínimo 10 segundos, os eventos mesmo de apneia ou hipopneia. E a partir disso, como eu expliquei, pode ocorrer um despertar ou um microdespertar ou uma queda de oxigênio que faz com que o cérebro identifique isso como um episódio e faça com que a pessoa acorde para ela voltar a respirar, fazendo com que o sono fique totalmente, como você falou, fragmentado mesmo, interrompido. A pessoa fica entre tentar respirar e tentar aprofundar o sono. E aí, com certeza, isso vai trazer consequências. Isso, a gente aí já pegando um gancho também nessa situação, a gente pode até falar sobre os sintomas também, né? Acho que responde até a pergunta da moça. Pergunta, com certeza. E como é que como é que a gente pode identificar, não é? Isto. Sim. Então, o diagnóstico dessa síndrome da apneia do sono, ele é feito pelos sintomas clínicos, que pode ser ronco, né? Pode ser essas pausas respiratórias presenciadas por alguém ou a própria pessoa se acordando mesmo com essa falta de ar. Pode ser uma fragmentação do sono, que são despertares noturnos, né? Fazendo com que a pessoa, por vezes, até se queixe de insônia, por exemplo. Uma noctúria, um aumento da diurese durante a noite, que às vezes a pessoa até pode ter uma hipertensão associada e até mesmo tomar medicações diuréticas, juntando com a própria apneia do sono. São dois fatores aí que também ajudam a fragmentar o sono.
Um cansaço no dia seguinte, dor de cabeça matinal, uma sonolência excessiva no dia seguinte. Pode ter distúrbios cognitivos de memória, ou até mesmo depressão, maior ansiedade. A gente, quando não dorme uma noite, a gente já sente, imagine, é como se você não dormisse bem todas as noites. Então, você sente muito isso no dia seguinte. Fadiga. Então, tudo isso pode ser suspeita de apneia. Mas para a gente confirmar, a gente precisa fazer o diagnóstico com um exame chamado polissonografia, além do exame clínico, mesmo o exame físico, para ver os fatores que podem estar contribuindo para isso. Isso mesmo. Inclusive, até antes da gente chegar no diagnóstico, a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas que trabalham conosco, que comentam comigo, né? Nossa, quando eu não durmo bem, eu nem raciocino direito no outro dia. Fico sonolenta, mal-humorada. Além delas relatarem, eu também já observei, não é? A gente tem isso. De fato, a gente até consegue identificar melhor. Inclusive, tem riscos também, né, doutora? Aumentados. Pessoas que trabalham em direção, pessoas que operam máquinas, não é? Uhum. É um risco muito maior de acidente por conta dessa sonolência também, não é? Com certeza. Os riscos são inúmeros. Os Isso. mais comuns relacionados de médio a longo prazo são distúrbios principalmente cardiovasculares. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas com hipertensão arterial associada à apneia do sono, porque a pressão ela acaba oscilando muito durante a noite, durante esses episódios, né, de paradas da respiração. Além disso, podem vir outros eventos cardiovasculares, como arritmias cardíacas associadas, alguns distúrbios, maior chance de ter um infarto agudo do miocárdio, maior chance de desenvolver insuficiência cardíaca a longo prazo, até mesmo um acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas dessas pessoas acabam indo investigar a apneia após ter uma complicação. É muito comum ir para mim um paciente encaminhado do cardiologista ou encaminhado do neurologista que não faz a parte do sono, enfim, para investigar ou tratar essa apneia, onde o paciente já teve um AVC e, dentre a investigação dele após esse AVC, a apneia foi uma das opções. E aí, como você falou, aumenta também o risco de acidentes de trabalho, seja uma operação de máquinas ou coisas que precisam de atenção, porque uma pessoa que não dorme cronicamente, ela tem um débito de sono muito grande, ela pode adormecer em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E uma cognição bem prejudicada. A cognição fica bastante prejudicada, não é, doutora? Sim, com certeza. E acidentes de trânsito, onde uma pessoa com privação de sono ou um sono de má qualidade por um longo período, por vezes por anos, às vezes a vida toda, essa pessoa, ela se equipara a uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Ou até dependendo da privação de sono, de quanto tempo, às vezes é uma pessoa que não dorme mesmo, que tem insônia, não necessariamente só a apneia, mas uma noite mal dormida ou uma noite não dormida pode se equiparar ao uso de álcool. Então, a pessoa tem um risco tão quão o uso de álcool em termos de direção. Imagine se essa pessoa trabalha, né? Dirigindo um caminhão, dirigindo um ônibus, dirigindo um carro, que seja. Então, assim, é algo que a gente precisa ficar atento. Às vezes chega um paciente no consultório muito grave, que já dormiu no trânsito, que já sofreu um acidente, mas assim, não teve nada de grave, esse paciente vai direto fazer tratamento e a gente vai correndo atrás do prejuízo, porque o risco é muito grande para ele e para as outras pessoas, né? Inclusive, eu acredito que há muita subnotificação com relação aos acidentes de trânsito, não é? Com certeza. Porque a pessoa não vai admitir que cochilou. Muitas vezes é mais forte, acredito que é mais forte que ela, e quando vai ver, o acidente já aconteceu, não é verdade? Isso, é uma piscada de olho. Então, assim, é algo que a gente precisa ficar atento de verdade. É um risco muito grande. Eu defendo, eu sou enfermeiro de formação, e como a gente atua sempre com um dos nossos focos, é sempre a promoção da saúde, e a gente sempre fala, gente, não é só atividade física, nem dieta, é sono, é dormir bem, né? Tem que ter um sono de qualidade para você ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Ninguém fica bem sem dormir, né? De forma alguma. Quando isso acontece por um período muito longo,
Então, assim, a gente precisa, às vezes, quando associa um trabalhador de turno, que vocês até fizeram uma live sobre esse tema, com apneia de sono, com... Enfim, Uhum. junta algumas coisas, nossa, é uma bomba relógio. A gente precisa cuidar, né, dessas pessoas para que elas fiquem bem mesmo. Um Isso. bem-estar, né, se sentindo bem e bem de Uhum. saúde, né, em termos de doença também. Exato. Na live anterior, com a doutora Suleima, a gente até comentou o seguinte, foi sobre os profissionais de turno. Não é? Que pessoas que têm restrição de sono, imagine que seria como ela fosse trabalhar bêbada. Aquelas pessoas que trabalham 36, 48, não é? Que hoje em dia os conselhos caem mais em cima para evitar as dobras, exatamente para diminuir os riscos, né, de acidente. Seria como aquele profissional que está ali há 36, 48 horas e estivesse trabalhando sob o efeito de álcool. Uhum. Que ele está colocando o nome dele em risco e as pessoas que ele cuida também. Não é? E muita Não só gente o não se nome, a atenta a isso. vida dele, né, a O vida. nome, a vida e principalmente de quem ele está cuidando. Não Isso, é? com certeza. Uhum. Tem outros fatores também, doutora, que é importante, eu acho que mencionar, que são as síndromes metabólicas também associadas a sono. Sim, Não sim. é? A Uhum. dificuldade de emagrecimento, a questão do Sim, aumento de peso, do sobrepeso, sim. a resistência à insulina também. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, com certeza. Muitas vezes a pessoa que não dorme bem, ou que tem apneia, que já está, às vezes, por vezes relacionada com um maior aumento de peso, e talvez por esse motivo que tem apneia, mas também o sono, um sono que não é de qualidade, ele também dificulta todo esse metabolismo da glicose no organismo. Então, pessoas que às vezes estão tentando ganhar peso, até fazendo tudo direitinho, dependendo da qualidade do sono que ela tem, ela não consegue mesmo perder peso. Ou até mesmo as pessoas têm a tendência maior de ganho de peso, de desenvolvimento de diabetes ou doenças que estão relacionadas a isso. Então, é algo que também é muito importante. Não só a pessoa que está sobrepeso ou obesa, que tem maior chance de ter apneia, mas uma má qualidade do sono, seja por apneia ou por outros fatores, também gera um maior risco de desenvolvimento de distúrbios relacionados à glicose. Uhum. Existe também a questão no sono profundo, não é? A gente faz os ciclos de sono e cada um tem a sua importância, não é? Sim. O sono delta, como é o sono de ondas lentas, é onde ocorre a liberação do GH, não é? Sim. Eu chamo de, eu não sei se seria bem isso, mas assim, o controle, o balanço entre a grelina e a leptina, o Sim. equilíbrio entre elas, não é? Sim. E aquelas Uhum. pessoas que são diabéticas, que têm apneia do sono a longo prazo não tratada, perdem completamente esse equilíbrio, não é? Uhum. São pessoas que sentem mais fome, não é? A grelina é aumentada, eu acredito, né? Sim. Ocorre a maior produção da grelina, vem aquela vontade de comer maior e vem os desdobramentos, né? O sobrepeso, a diabetes tipo 2, não é? A diminuição da saciedade, né? Então você precisa Uhum. comer mais para se sentir saciado e normalmente comidas mais calóricas e ricas em carboidratos. Se a gente fizer um paralelo de uma forma bem simplória, sem necessariamente falar da fisiopatologia, quando a gente passa uma noite sem dormir, em geral, a gente quer comer. E a gente não quer comer comida saudável, a gente quer comer comida mais gordurosa, mais doce, enfim. Então, Exato. assim, tem muita associação realmente da falta de sono, da má qualidade do sono com essas questões. Então, é algo para a gente ficar atento. E outro fator também é a alimentação próximo do horário de dormir, que acaba atrapalhando também, não necessariamente em sendo uma alimentação até mesmo saudável, mas se você come para dormir muito em seguida, a qualidade do seu sono também tende a não ser tão boa, porque o seu organismo ele está ali todo voltado para aquela digestão e aí, enfim, o sono acaba podendo ter algum Promete. prejuízo também. Exato, compromete o sono. A gente vê como exemplo, até durante meus plantões, há alguns anos atrás também, as minhas colegas tinham o hábito de 11 da noite, vamos comer pizza? Aí eu dizia, não, não, não dá, não é? É exatamente por conta disso. Não dá, tem que ser preferencialmente uma refeição leve. A pessoa sente fome,
Tenta água, um suco, não é, doutora? Uhum. Refeições, de fato, refeições leves próximo à hora de dormir. Sim, por favor. E rolando aqui a barra, o Eric Fabrício fez uma pergunta. Ele comentou aqui: boa noite. Tenho todos esses sintomas e às vezes me sinto como uma descarga elétrica no corpo. O corpo estremecendo. Pode ter alguma ligação? A gente precisa avaliar um pouquinho melhor. Não é um sintoma característico, necessariamente, da apneia do sono, mas parece que é algo que atrapalha o sono. Precisa ver se é algo que atrapalha essa indução do sono, se tem algo relacionado com uma possível pernas inquietas, ou se, enfim, alguns espasmos noturnos. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor essa história. Pode até ter alguma relação, mas não necessariamente é um sintoma da apneia, diretamente. Precisaria de fato de uma avaliação, né? Passar por um É, profissional e fazer uma avaliação. isso. Doutor, tem outro ponto que a gente pode tocar. Muitas pessoas confundem também a apneia com insônia. Porque Uhum. quando a gente fala não dorme, não é? Aí alguns têm dificuldade de entender. Não, eu tenho insônia. Mas a insônia, às vezes, ela vem secundária à apneia também. Sim, Pode acontecer isso, não é? Em alguns pode. casos. A insônia é uma não satisfação com o seu sono, né? Seja Uhum. quantidade, qualidade. Normalmente ela se apresenta pelo menos por 3 dias na semana, por mais de 3 semanas. A gente pode classificá-la como aguda ou crônica, dependendo do tempo que ela venha. Normalmente, ou habitualmente, os pacientes de apneia, eles acabam tendo mais a queixa de sonolência. É aquele paciente que ele acaba dormindo muito durante o dia e as pessoas ao redor acabam dizendo, não, essa pessoa não tem problema de sono, ela dorme muito. Inclusive ronca, nossa, mal deita na cama e ronca. Então, dormir muito não significa dormir bem. A insônia, dentro do contexto de apneia, ela acaba se apresentando, como a gente falou no início, em termos de fragmentação do sono. Então, quando é uma pessoa que ela precisa despertar efetivamente para voltar a respirar, isso acaba sendo uma insônia, porque a fragmentação do sono é uma das queixas na insônia. Então, é uma das possibilidades também. A insônia por si só, não necessariamente relacionada à apneia, na verdade, dentre os distúrbios do sono, é o mais prevalente. Nem sempre ele vai para o médico do sono, porque, enfim, às vezes ele já trata com o médico que acompanha alguma outra coisa, enfim. Mas é o que mais realmente acomete as pessoas de uma forma geral. Quando a gente vai investigar essa insônia, às vezes a gente acaba descobrindo uma apneia. E aí a gente vai tentar tratar, né, da melhor forma, até mesmo porque alguns indutores de sono, alguns psicotrópicos podem fazer um relaxamento muscular e piorar a apneia. Então a gente precisa Aí, entender o que é que está causando o problema de sono dessa pessoa, antes de qualquer tratamento ou antes de passar só remédio, por exemplo. isso. Aí você trata um, mas prejudica, induz o outro, né? Sim, então você acaba. Uhum. Pode até aumentar a quantidade de horas de sono da pessoa, dependendo do caso, e piorar a qualidade caso ela já tenha apneia e piore esse sintoma, e aumenta os riscos também, né? Se você faz um relaxamento muscular maior numa pessoa que já tem pausas respiratórias noturnas. Isso, isso. Eu tenho até mais uma perguntinha que eu acho que até tem a ver com esse nosso trecho também, que é aqui. Teve uma pessoa que colocou assim: eu sempre gosto de tomar uma taça de vinho para dormir. Durmo, durmo, super, durmo de imediato. O que é que a gente pode comentar também, doutora, sobre a questão da ingestão do álcool para adormecer, não é? Sim, a ingestão do álcool é uma tacinha de vinho, né? É uma delícia, mas a gente tem que pensar em todo o contexto. Então, por exemplo, o álcool, não necessariamente a quantidade a gente está falando, né? Se é uma taça ou se é mais, mas o álcool por si só, ele é um bom indutor do sono, então a pessoa fica com a sensação de que ele está ajudando a dormir. Por outro lado, ele acaba relaxando mais a musculatura, então em quem tem apneia acaba tendo chance de fazer mais apneias na noite que ingere álcool. E ele diminui a quantidade de sono profundo, no caso do sono REM. Então, a pessoa, vamos dizer, uma pessoa que fez uma ingesta maior de álcool numa noite, a tendência é que ela durma, no outro dia ainda acorde cansado, porque realmente não
fez quantidade de sono REM suficiente, vamos falar assim. Então, se essa pessoa já tiver apneia e fizer a ingesta de álcool, a chance desse sono não ser reparador é maior, apesar da indução do sono ter sido efetiva com o álcool, entendeu? Então, é uma falsa ajuda. É aquela falsa impressão de que dormir bem, não é? Sim. Você Porque iniciou o seu sono? Uhum. para muitas pessoas, o maior incômodo é demorar a dormir, principalmente pessoas com insônia. Então, para resolver esse problema, aí essa pessoa pode recorrer à bebida alcoólica. E aí você resolve um problema, mas acaba piorando a qualidade da sua noite de sono. Então, precisaria adequar melhor isso aí. Seguindo aqui, a gente pode... é questão de diagnóstico agora também, a gente poderia conversar, não é? Vamos. Uhum. Então, a partir daquele quadro clínico que a gente falou, né, uma pessoa que é suspeita, ela tem aqueles sintomas que a gente falou, sugestivos, basta um daqueles sintomas para a gente já suspeitar da apneia. Faz o exame físico, vamos dizer que é um exame físico favorável, onde a pessoa entra num maior fator de risco, seja pelo aumento de peso ou o exame físico da região da faringe. A gente pede a polissonografia. Polissonografia é um exame do sono. E aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas eu já não durmo bem, como é que eu vou dormir num outro lugar? Enfim, a polissonografia é a forma que a gente tem hoje para diagnóstico, é a melhor forma que a gente tem, é a forma que a gente consegue ver o sono de uma forma geral. Seja a parte mesmo da divisão dos estágios do sono, seja o que acontece nessa noite em termos respiratórios, em termos de movimento, seja contrações musculares, enfim, tudo. E aí existem alguns tipos de polissonografia. O principal, padrão ouro mesmo, é a polissonografia tipo 1, que é aquela que a gente faz no laboratório do sono, na clínica do sono, ou no hospital que tem a polissonografia. Normalmente, a gente precisa de no mínimo 7 canais. O que é que isso significa? Dentre os canais que a gente avalia são eletroencefalograma, para ver a parte do estagiamento em termos da função cerebral, o eletrooculograma do movimento do olho, eletrocardiograma, a questão cardíaca, fluxo de ar que entra no nariz, sensor de ronco, às vezes o microfonezinho, eletromiograma para ver a questão muscular da região aqui do queixo, para ver, por exemplo, o bruxismo, ou dos membros inferiores, para ver também questão de movimentos periódicos, movimento tóraco-abdominal, enfim. Dentre esses e outros, no mínimo 7 canais, a gente considera essa uma polissonografia boa ou completa. A polissono tipo 2, ela é parecida com a tipo 1, só que ela é no domicílio da pessoa. Existem vantagens e desvantagens quanto a isso. A tipo 1, ela está no laboratório do sono, onde vai ter um ou mais técnicos ali durante aquela noite, onde qualquer coisa que aconteça, um técnico está lá para resolver. Então, se sai um eletrodo do lugar, ele pode recolocar. Se a pessoa está sentindo alguma coisa, o técnico pode ir lá e ajudar. Então, aquele exame, a chance dele dar certo é maior. A tipo 2, ela tem o conforto do lar, né? Que é o que muitos pacientes se sentem, às vezes, mal por dormir fora de casa. Por outro lado, não vai ter um técnico. Então, a tendência é que um eletrodo que sai, ou alguma coisa que foi colocada errado, ou alguma coisa que aconteça naquela noite, pode se perder. Por outro lado, se der certo, maravilha. São também, no mínimo, 7 canais aí de análise. A tipo 3, que é a que vocês fazem aí também, né? Ela tem no mínimo 4 canais, de 4 a 7 canais, mas principalmente avalia a questão respiratória, de movimento tóraco-abdominal, de fluxo respiratório, oximetria. E a tipo 4 é a mais simples de todas essas que a gente falou, que ela mede pelo menos dois canais, que aí seria uma oximetria, basicamente, e a avaliação da frequência cardíaca, que pode ou não estar avaliando o ronco junto. Óbvio, estamos inclusive num contexto de pandemia, então assim, onde os exames de polissonografia por um tempo foram suspensos, estão voltando agora alguns, e aí viu-se a possibilidade de dar até mais importância nesse período às polissonografias domiciliares, assim que elas puderam retomar. Então, assim, o diagnóstico do método domiciliar, ele é prático, né?
Por outro lado, as tipo 3 e 4 que são mais simples, como eu falei, o paciente precisa saber que apesar de elas serem muito boas opções, existe o risco dele ainda assim precisar a polissonografia tipo 1 no laboratório, caso esses exames não deem certo, ou caso o paciente seja bastante suspeito e o exame dê como se fosse normal, não identifique os eventos. Então, a gente precisa ainda assim confirmar. Então, o paciente precisa saber dessa possibilidade. Mas se os exames derem positivos, a gente, junto com um paciente com a suspeita que ele seja moderado a grave, pelo menos, a chance é que a gente já dê andamento e acabe ganhando tempo. Então, um método não substitui o outro. Por outro lado, eles têm indicações onde a gente pode ser versátil aí na escolha. A depender de cada caso mesmo, não é? Com certeza. Inclusive, convido até você para dizer como é que funciona aí na Sleeping Home, como é que vocês fazem. Então, nós somos um serviço de diagnóstico, não é? Em que o profissional solicita o exame. Geralmente, nossa demanda maior vem Vocês dos ficam médicos. onde mesmo? No interior do Nós Pernambuco? somos localizados no município de Surubim, Agreste, do estado de Pernambuco. Atendemos não só em Surubim, mas também nas cidades vizinhas. Né? Fomos pioneiros lá no município com esse serviço. Fomos bem recebidos. Eu tenho parceiros de lá. Eu visito as clínicas durante o dia, não é? Mostro o serviço, exponho o serviço, falo com os médicos. Alguns nem faziam ideia. Ótimo, maravilha. E começam a avaliar o sono também das pessoas. Outros que conheciam diziam, muito bom, Leonardo, foi bom saber, porque antes eu tinha que mandar para Recife, teria que mandar para a capital. Né? E agora não, eles conseguem tratar por lá mesmo. Maravilha, eu falo, né? E como é que funciona isso? Eu marco com o cliente, não é? A gente marca uma noite, na noite agendada, nós vamos até a residência dele, eu deixo ele instaladinho, prontinho para dormir, passo as orientações. Na manhã seguinte, eu vou novamente, recolho o equipamento e entrego o laudo dele com 7 dias úteis. A gente tem que ser bem breve também. Quem lauda para mim também é uma otorrino, que é médica do sono. E ele retorna para o médico solicitante, a depender do tratamento. Caso ele precise de CPAP, não é? Que é o aparelho de pressão positiva das vias aéreas. Eu também faço o segundo exame, que a gente chama de titulação de CPAP, que é para ver qual é a pressão ideal para o paciente. E a gente vai monitorando. Falando sobre esse tratamento como um todo, o que eu acho legal do sono é que ele é multidisciplinar, não é? Eu tenho contato com o médico, tem uma fono que vai agir ali também com ele vai ser encaminhado para uma nutri também, a depender da situação, para perder peso, não é? Essa integração, esse trabalho multidisciplinar é fantástico. Eu também sou apaixonada por isso no sono. Inclusive, uma dúvida, quando um paciente precisa repetir um exame ou fazer uma polissono mesmo, tipo como é que vocês fazem aí? Olha, pelo menos até agora, não precisou. A gente não precisou repetir exame. Certo. E assim, aí se for o caso dele precisar de um médico de se suspeitar, aí ele teria que ser mandado realmente para um ambulatório, capital, para Recife. Tá. Certo. Mas até o momento, todos os nossos exames foram efetivos. Maravilha. A senhora também faz, doutora? Usa os aparelhos portáteis também em seu consultório? Eu uso o Biologix, que é o tipo 4, né? Que é a oximetria para pacientes altamente suspeitos. Mas acaba que, diferente talvez do teu centro, que eles já vão com um pedido para fazer este tipo de exame, para mim, muitos deles vão para fazer uma avaliação geral e nem todos eles acabam topando essa opção. Então, assim, a maior parte deles acaba, sim, fazendo a polissonografia basal ou, como eu pego distúrbios do sono numa gama maior, que não é só a apneia, às vezes eu preciso de um exame mais completo para entender melhor o que acontece na noite. Mas um paciente altamente suspeito,
O Biologix é uma ótima forma da gente entender como é que está acontecendo essa oximetria noturna. Porém, se der normal, um paciente suspeito, a gente precisa ainda assim de uma polissono completa para ter esse parâmetro. Mas isso não impede de eu iniciar a titulação e o tratamento dele. Exato. Nós também fizemos a aquisição do Biologix e nós também utilizamos nesse tipo de paciente, com alta suspeita e assim, o resultado está sendo efetivo também. Com certeza. O pessoal está gostando. Que bom. E a gente estava falando do fato de ser multidisciplinar, eu acho que a gente poderia agora falar de tratamento, né? O que você acha? Correto. Sim. Uma ótima ideia. Os tratamentos eles são dos mais variados, né? Existe aquele tratamento conservador, não é? Tem o tratamento fonoterápico, existe também o tratamento cirúrgico para aquelas pessoas que têm amígdalas crescidas. Aí eu prefiro, e as adenoides, eu prefiro que a senhora comente um pouco mais sobre. Maravilha. Então, como você falou, né, é uma área multidisciplinar, onde a gente atua junto, cada um com o seu conhecimento, em prol de uma coisa só, de uma boa qualidade de sono, que é essencial. Isso. Então, tudo começa com a boa higiene do sono, onde a gente orienta medidas de rotina. Isso é muito bem entendido, eu estava conversando com alguns pacientes em relação à criança, quem tem bebê e tudo em casa, já até tem essas orientações de que o bebê precisa de uma rotina. Aí a gente, quando vira adulto, a gente esquece disso. E aí bagunça a rotina. Então, assim, se a gente não tem uma rotina de horário para dormir, para acordar, para comer, isso acaba desregulando também o nosso sono, certo? O nosso reloginho biológico. Então, evitar comer próximo da hora de dormir, realmente ir desacelerando mais próximo da hora de dormir, evitar muitos estímulos, então, como luz azul, as luzes de LED, TV, celular. O celular hoje em dia é uma ferramenta maravilhosa, mas também está tirando o sono de muita gente, porque a gente não se desliga, a gente fica conectado o tempo inteiro. Então, é muito importante se desconectar realmente na hora que for dormir, para o cérebro passar a entender que aquele é o momento de dormir. Tentar desassociar o quarto para fazer tudo. Então, deixa o quarto realmente para descansar, evitar trabalhar no quarto, comer no quarto, fazer tudo no quarto, porque a tendência é que o cérebro não identifique mais que aquele ambiente é de descanso ou de repouso. E aí, a partir de orientações para ajustar um pouco melhor essa questão da higiene do sono, evitar bebida alcoólica próximo ao horário de dormir, evitar cigarro ou qualquer estimulante como a cafeína próximo desse horário, ou após as 18, 19 horas da noite, realmente são coisas que precisam ser lembradas pelas pessoas, que a gente fala, repete, mas é algo que realmente sempre precisa repetir, porque a gente mesmo esquece às vezes de fazer. Depois disso, a gente precisa ver se essa pessoa está realmente acima do peso ou não. E como você mesmo falou, às vezes a gente precisa encaminhar para alguém, para essa pessoa cuidar do peso, seja um nutricionista, seja um educador físico, seja um endocrinologista para ver a questão dos distúrbios da glicose, seja se for precisar de um tratamento mais de maior intervenção, até mesmo a cirurgia bariátrica, se for o caso, mas enfim, essa pessoa precisa ser avaliada nessa questão peso, caso ela esteja acima do peso. E aí, partindo para o tratamento direcionado mesmo da apneia, a gente tem algumas opções. Como você falou, a gente tem a opção da fonoterapia, então as fonos que fazem exercícios dessa região de motricidade, onde a gente consegue ganhar em alguns pacientes, principalmente os mais leves a moderados, um ajuste maior dessa questão muscular, e esses pacientes podem se beneficiar desse tratamento. Além da fonoterapia, existe a opção da parte odontológica, então onde existe o aparelho intraoral, que é um aparelhinho que puxa um pouco a mandíbula para frente em pacientes que já têm ela para trás, que são os retrognatas, e aí fazendo esse avanço, a tendência é que a região da faringe abra, amplie um pouquinho mais e a pessoa passe a respirar melhor. A gente usa mais em casos de apneias leves a moderadas, né? Porque a gente não tem como avançar tanto, senão começa a dar dor na articulação ou, enfim, outros problemas. Existem as cirurgias, a cirurgia óssea, que é feita com cirurgião crânio-maxilo ou buco-maxilo, que é uma cirurgia de avanço, que faz o mesmo que esse aparelho intraoral, porém,
é um avanço definitivo, onde faz uma cirurgia com deslocamento mesmo dessa região óssea. Então, assim, para pacientes que têm uma deformidade facial grande associada com a apneia, é um paciente que se beneficia, lembrando que vai ter uma alteração facial, né, estética. Então, isso precisa ser levado em consideração. Cirurgias da parte otorrino-laringológicas, que são cirurgias de faringe, de modo geral, que envolvem amígdalas, principalmente quando elas são grandes, quando há uma abertura de boca boa. Porque se a abertura de boca não é boa e a amígdala é grande, se você tirar essa amígdala, você não vai ganhar muito espaço aí. Então, você tem que ver o que é que vai ser vantagem para o paciente. Então, se ele tem uma abertura de boca boa e amígdalas moderadas a grandes, o tamanho, então, se você tirar essa amígdala, você amplia esse espaço, né? Assim, falando de uma forma bem genérica, são faringoplastias, né? De uma forma geral, tem várias técnicas, não é o caso a gente discuti-las aqui. Cirurgias nasais ou tratamentos para melhorar a respiração nasal são bem efetivos também, não necessariamente para tratar a apneia diretamente, mas são efetivos para a respiração. E alguns pacientes que têm apneias mais leves, às vezes eles acabam se beneficiando e até mesmo tratando. Mas a grande vantagem das cirurgias ou tratamentos nasais é até mesmo a melhor adaptação ao CPAP, que é o tratamento padrão ouro na apneia, né? Você ia falar? Não, só complementar também com a questão do o respirador oral, pessoas que respiram pela boca, que geralmente tem a obstrução nasal, não é? Sim. E assim que fazem a cirurgia, sentem... Nossa, é uma diferença enorme. Outra coisa, eu tive relato de uma cliente que ela disse, Leonardo, eu descobri que eu sou outra pessoa, eu respiro, eu era ela até brincou, disse, ela era uma zumbi, e ela tinha até olheira mesmo, assim, ela era respiradora oral, ela faz com a boquinha aberta mesmo, sabe? Sim. Pós-cirurgia foi fantástico. Realmente, quem não respira bem também acaba assim, não dorme bem, mas também durante o dia não fica bem, porque respira muito pela boca. Isso a gente vê até mesmo em crianças, por exemplo. Crianças, só lembrando que elas também podem ter apneia do sono. E não só apneia, mas elas podem ter roncos, ser respiradores orais, porque é a época do pico do crescimento da amígdala e da adenoide. Então, essas crianças que têm esses problemas, elas se beneficiam muito da cirurgia de amígdala e de adenoide. Diferente do adulto com apneia ou com ronco, que é um paciente onde normalmente ele não tem mais adenoide, porque a adenoide ela regride, né, com o passar dos anos, após a adolescência, pelo menos, e pode até ter adenoide em adulto, mas não é o comum. Mas se você tem uma amígdala grande que causa obstrução, ou uma obstrução nasal muito importante, o que faz com que você realmente respire pela boca, você vai se beneficiar da cirurgia. Mas a cirurgia nasal, a gente precisa frisar bem que nem sempre ela vai resolver a apneia, porque a obstrução, como a gente falou no início, ela acontece na faringe. Vamos dizer que a pessoa não tem amígdala grande, que ela tem uma obstrução nasal importante, tem uma apneia leve. A gente pode propor uma cirurgia nasal, mas a cirurgia tem que entrar no contexto de que ela vai melhorar a respiração como um todo, vai melhorar a qualidade de vida e o sono vai entrar aí. Mas não, pode ser que ela ainda assim precise de um outro tratamento complementar para resolver a apneia, seja um aparelho intraoral, uma fono, ou até mesmo um CPAP. Então, assim, porque às vezes eu vejo paciente que operou septo e chega frustrado no consultório. Não, assim, que operou com outra pessoa e disse, não, disseram que eu ia melhorar da apneia, do ronco, e eu não melhorei. Então, assim, ele precisa entender, porque criar uma expectativa maior do que a gente pode dar acaba frustrando, né, a pessoa. Isso. Mas, em alguns casos, acaba ajudando bastante, sim. Uhum. E aí, além da cirurgia, e falando em cirurgia, é a menor parte dos casos que vai precisar de cirurgia, né? A maior parte mesmo dos casos, o tratamento, que é o padrão ouro, é o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, onde ele capta o ar do ambiente e ele joga por uma máscara, em geral de adaptação nasal, mas existem máscaras oronasais, uma pressão maior do que a pressão que o ar entraria na respiração habitual da pessoa. Então, às vezes as pessoas se assustam ainda com o CPAP, quando olham, quando se imaginam usando ele, ou tem essa referência de lembrar de pacientes de UTI ou de hospital, e enfim, fica aquela confusão na cabeça.
Mas, sinceramente, eu mesmo já mudei bastante minha opinião em relação ao CPAP. Quando eu não trabalhava com sono, eu também era meio descrente do CPAP. Assim, descrente, eu disse, nossa, eu sei que dizem que ele é bom, mas eu não dormiria com ele. Até eu trabalhar com sono e eu ver o quanto ele muda Os a benefícios dele. vida das pessoas que têm apneia, principalmente a apneia grave. Então, assim, realmente é uma coisa muito satisfatória, um tratamento muito satisfatório. Então, o aparelho ele é responsável, ele é conectado na energia, ele é responsável por captar o ar ambiente e jogar numa pressão maior do que a pressão da obstrução. Então, essa pessoa que faria várias apneias à noite, ela tem uma respiração estável. Então, ela consegue dormir, ela consegue aprofundar o sono, ele consegue voltar a produzir os hormônios que precisa, no outro dia está mais descansado, com a memória melhor, enfim. Então, estabiliza, né? E aí, a partir disso, essa pessoa começa a ganhar em qualidade de vida. E aí diminui os riscos cardiovasculares, diminui riscos de acidentes, diminui sonolência. Óbvio, essa pessoa nunca dormiu com CPAP antes. Então, tem gente que bota o CPAP no primeiro dia, não quer outra vida mais. Já está se sentindo super bem. Mas tem outras pessoas que precisam de um maior tempo e maior adaptação. Estou vendo até aqui a Patrícia, que é físio, parceira. Então, eu mando muitos pacientes para ela fazer essa adaptação, porque nem todo mundo se adapta tão facilmente. Então, uns vai ser mais fácil, outros não. Isso é importante porque as pessoas chegam às vezes no consultório. Ah, fulano está usando, eu quero usar também. Ah, mas eu estou usando e fulano diz que dorme, que é uma maravilha, mas eu não durmo bem. Então, assim, a gente não tem como comparar, porque a doença, a apneia de sono, ela é multifatorial. Então, talvez são 2 pacientes com apneia grave que usam CPAP e as causas, os fatores ali obstrutivos são totalmente diferentes. Então, a gente não tem como achar que todos vão evoluir igual, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação e o tratamento individualizado. Individualizado, exatamente. Não é uma receita de bolo. Joga CPAP, não é? Se fosse, era fácil assim, a nossa vida. Exatamente, e para o cliente também. Não é? Eu tenho, assim, eu trago relatos também de clientes meus que estão fazendo uso de CPAP e estão com outra percepção. Eu tenho um cliente que eu tratei, que a gente fez ele iniciou o CPAP no final do ano. Ele estava dormindo sentado. Ele dormia com 5 travesseiros atrás dele. E ele comentava, Leonardo, se eu deitar, a sensação é de sufocamento. Não é? É uma pessoa com 35 anos, 1,82 m, 1,80 m, e estava com 130 quilos. Ele não quis fazer a bariátrica, não quer, ele não quer, e assim, tentou ver outras formas, e está se adaptando maravilhosamente bem. Eu acompanho os gráficos dele de adaptação, assim, ele é o meu caso de sucesso. Que bom. É fantástico, fantástico. E assim, e tudo isso ele se queixava, ele dizia que assim, ele conversando com a pessoa, ele apagava. Conversando, né? Difícil. Sonolento, exatamente. Eu tenho vários casos assim que eu fico muito feliz de ter boa resposta no consultório, mas o caso que marcou minha vida foi um caso do hospital universitário, onde o paciente ele não tinha nenhuma qualidade de vida. Ele era fisicamente o shape e a apneia. Ele era baixinho, gordinho, pescocinho curto. E aí ele sentado, ele não conseguia progredir a conversa comigo. Ele dormia no meio da conversa. Então, à noite ele não dormia, tinha que ficar sentado e praticamente não dormia, acordava a noite inteira para voltar a respirar. E de dia ele não conseguia ficar acordado. Então, era uma pessoa que não tinha qualidade de vida nenhuma. E aí esse paciente, eu mandei ele direto praticamente para o CPAP. A gente fez a polissona e tal, mas assim, ele foi direto. A gente fez a titulação dele e em uma semana a esposa dele achou que ele não ia mais voltar do sono. Porque o cara, ele dormiu assim 9 horas de sono por noite. Ele estava com uma privação de sono enorme. E aí aquela semana ele dormiu mais horas do que o que ele dormia antes, né? A um ponto de que ele disse, eu preciso disso. E aí, enfim, tem todos os trâmites burocráticos para esses pacientes conseguirem CPAP via defensoria, via pública, mas ele acabou indo por conta própria e adquirindo o CPAP, fazendo sacrifício. É um paciente bem humilde, inclusive, mas conseguiu. E, nossa, hoje ele é outra pessoa. Ele chega lá, é uma pessoa bem-humorada, feliz,
fala, a gente progride na conversa, ele tem história para contar, e enfim, esse foi uma pessoa que estava assim, sem vida e ganhou vida, entendeu? Então, assim, realmente não é todo mundo que é assim, a gente não pode criar também uma expectativa maior em relação a isso. Quanto maior a gravidade ou maior a queixa, maior a chance desse paciente melhorar bastante com o tratamento, né? Às vezes é um paciente com apneia mais leve, moderada, que vai entrar com CPAP, talvez ele se queixe mais do que o CPAP está trazendo, tipo assim, ele se queixa do uso do aparelho do que do próprio benefício em relação à apneia. Já os graves não tem para onde correr, eles voltam com uma sensação bem melhor. E aí entra também, doutora, a gente até pode complementar o parceiro, né? O parceiro de uma pessoa com apneia, ele tem um sono prejudicado também. Com certeza, é muito comum, insônia versus apneia, né? Exato. Um dorme com a apneia e o outro não dorme. Eu tenho relatos também de uma colega, o esposo era apneico grave, iniciou o CPAP. E ela chegou para mim e disse, Leonardo, eu agora escuto a chuva. É impressionante. Aí assim, a gente brinca de certa forma, de uma forma descontraída, mas assim, é para você ver o grau, é a de seriedade, né? É muito sério mesmo isso. E outra coisa também, doutora, que a senhora falou, e eu gostaria de abordar um pouco, ainda temos alguns minutos, era sobre ritmo circadiano e actigrafia. Sim. Podemos falar um pouco disso também? Podemos. Então, o ritmo circadiano é o nosso famoso reloginho biológico. Então, a gente é regulado, né, os nossos sistemas como um todo, e isso se inclui o fato de estar acordado ou dormindo, é regulado de uma forma durante esse ciclo, que dura 24 horas e varia com o dia e com a noite. Então, é como se a gente tivesse mini reloginhos relacionados ao sono e vigília, mas também relacionado a cada sistema do nosso organismo. Tipo o intestino, tipo o estômago, tipo todos esses. Por isso que a gente desregula também, né, essas questões, como a gente falou, em relação ao mecanismo da glicose e tudo. Então, esses ritmos, eles, um dia, há muito tempo atrás, quando a gente não tinha tanta tecnologia, eles eram regulados pela luz do sol mesmo e a ausência de luz. Então, nosso cérebro, ele acaba entendendo que a ausência de luz está relacionada a sono, ou descanso, ou repouso, e a presença de luz, que seria o sol, está relacionado ao ato de estar vigio, né, de estar em alerta, acordado. Hoje, a gente vive onde, em algumas cidades, que fica claro mais tarde, essa pessoa sai de casa, por vezes, no escuro, e a gente passa muito tempo à noite em contato com a luz, seja com a luz do celular, com a luz artificial de casa, enfim. Então, por si só, a nossa evolução acabou interferindo nos nossos ritmos circadianos. As demandas também aumentaram. Então, assim, a gente, de alguma forma, acabou desregulando isso e muitas pessoas estão tendo problemas com esses desajustes, né? Então, cada vez mais, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Isso, a falta de rotinas, né, doutora? É muito importante rotina, como você comentou, e assim, o excesso de luz é o que é um fator potencializador para desregularmos os nossos relógios biológicos, não é? E também a questão do isolamento social. Quando você não tem a obrigação no outro dia de bater o ponto no trabalho, ou você trabalha home office, por exemplo, não é? Aí você diz, não, eu vou dormir mais um pouco. Aí acaba esticando mais, aquilo ali, você, não, como eu acordei tarde, estou indo dormir tarde. E tem toda essa mistura, essa bagunça no nosso ritmo circadiano, não é verdade? É verdade. Então, a gente acaba indo para livre demanda. E até mesmo pessoas que têm um trabalho que funciona sobre livre demanda acabam sofrendo mais de problemas com sono, porque essa pessoa não quer ter horário para comer, ou às vezes não dá para ter mesmo, porque entra em reuniões ou, enfim, demandas nesse sentido. E aí, essas pessoas, juntamente até com pessoas, por exemplo, que se aposentam, então você acaba perdendo um pouco da rotina, e são as pessoas que mais se queixam de sono, por exemplo. Outro perfil que se queixa bastante também são perfis que a gente chama de cronotipos, né? Que são pessoas mais ativas de manhã, que é a maioria, pessoas que são mais ativas à tarde, à noite.
Os vespertinos noturnos acabam sofrendo um pouco mais porque a rotina social, em geral, ela é desenvolvida para quem é matutino, para quem é uma pessoa mais diurna. Então, acaba desregulando o que é natural do seu organismo. Às vezes a pessoa naturalmente seria mais noturna, mas ela trabalha de dia, precisa acordar cedo. Ela tem as obrigações sociais diurnas, não é? E aí precisa fazer essa adaptação para não sofrer tanto. Isso. Para isso, doutora, a gente tem também um actígrafo, não é isso? Sim. A actigrafia. Pode falar um pouco sobre ela? A actigrafia é um exame, ele ajuda a avaliar pacientes com insônia ou com distúrbios do ritmo circadiano, onde basicamente é um reloginho que ele tem um acelerômetro, e esse acelerômetro, que também é contido em alguns relógios smartwatch da vida, que identificam quando a gente está de repouso ou quando a gente está em movimento. A partir disso, o actígrafo ele identifica também a presença de luz e tudo, e ele faz um panorama. Normalmente a gente usa por no mínimo 2 semanas para tentar entender a rotina e o ritmo dessa pessoa durante esse período, que horas ela dormiu, que horas ela acordou. A gente subentende isso conforme essa questão de movimentação. Vantagens, a gente consegue entender isso mais do que só um diário do sono. Desvantagens, às vezes essa pessoa pode estar na cama parada, mas não está dormindo, e isso ser quantificado como tempo de sono, ou vice-versa. Pode ser uma pessoa que mexe muito à noite e parecer que ela está acordada e na verdade ela estaria dormindo, mas com algum distúrbio do sono que causa esse movimento. Então, precisa ser bem indicada, bem interpretada. É um ótimo exame para complementar algumas avaliações. A avaliação do sono das pessoas, né? De uma maneira geral. Isso. Doutora, ainda temos 2 minutos. E aí? Aqui, vamos rolar aqui a barra, ver as perguntas. Tem aqui Mari Félix, psicóloga. Você tem dicas para um sono reparador? Temos. Eu acho que a higiene do sono, que é o que a gente frisou aqui, é a minha maior dica, é o nosso maior trunfo. Mudar de rotina, ou se adaptar à rotina, ou mudar de comportamento é o mais difícil, mas é o que é o mais efetivo. Então, às vezes as pessoas dizem, eu quero remédio, eu quero tratamento, mas o tratamento sozinho nem sempre vai fazer nem sempre vai melhorar tudo. Então, a gente precisa melhorar também a nossa rotina, a nossa higiene do sono. Exato. Doutora, eu estou aqui conversando com a senhora do olho no relógio. Estamos no último minuto. Só para não derrubar. Não, com certeza. Vamos encerrar então, né? Olha, muito obrigado pela sua participação, por enriquecer essa noite, por trazer mais informação relacionada às noites de sono para as pessoas. Tá? Obrigada a você pelo convite. Espero ter ajudado. Com certeza, ajudou bastante. Que bom. Muito obrigado, então. Viu? Boa noite. Bom sono. Bom sono para todos, não é? Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.